Olá, sejam bem-vindos ao podcast ESG na Distribuição, Sustentabilidade e Responsabilidade Social, uma realização da CEMIG em parceria com a Enacom. Eu me chamo Ingrid Vosgrau, sou especialista em governança e sustentabilidade da Enacom, e hoje eu estou aqui com Douglas Vieira, Fernanda Faria e Adielton Galvão para a gente conversar um pouco sobre sustentabilidade no setor elétrico. Fernanda, por favor. Obrigada pelo convite. A gente aqui da Vero, nós somos muito felizes em estar aqui no evento, né, no SEND. Então, eu sou Fernanda Faria, sou líder de projetos de ESG da Verum Partners. Somos uma consultoria em gestão de projetos, em gestão de processos, e nós nos tornamos os parceiros ESG do evento do SEND com a empresa anfitriã, com a CEMIG. Então, obrigada pelo convite. Olá, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Adielton, eu sou gerente de sustentabilidade na CEMIG, né? Eu lidero toda a agenda de sustentabilidade, ESG, mudança climática, responsabilidade social. E a ideia aqui é a gente bater um papo um pouco, né? E conversar sobre o evento, mas sobre como o setor, né? O setor de distribuição de energia, principalmente, tem atuado nessa agenda de sustentabilidade, né? E por que ela é tão cara, tão importante para a gente. Obrigado mais uma vez. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Douglas, sou CEO da Enacom. Tenho uma parceria de longa data com a CEMIG, fazendo soluções de dados, gêmeos digitais, né? E eu queria começar a conversa com uma coisa que eu observo. A CEMIG e a distribuição de energia no Brasil, eles têm um compromisso que parece ser muito sólido com o ESG, né? A gente vê aí os movimentos que acontecem aí pelo mundo, mas chega num evento igual o SEND e a preocupação é latente. E queria que você falasse um pouco, discutisse um pouco por que disso, como é que o setor está vendo isso, qual que é o futuro aí desse ESG para as distribuidoras de energia. Contando um pouquinho da história, começando pela CEMIG, né? A CEMIG foi criada lá em 1952 e pelo Juscelino Kubitschek, né? E aí na carta que o Juscelino Kubitschek escreveu a respeito da criação da empresa, já falava em criar uma empresa para gerar desenvolvimento social e econômico para o estado de Minas. Então esse pilar, vamos dizer assim, social, da sustentabilidade, isso já apareceu lá na sua criação. Tem um outro marco que eu acho que é muito legal, que lá em 1976, onde a gente não falava de licenciamento ambiental, a gente não falava de políticas ambientais, a CEMIG voluntariamente criou uma estação ambiental para repovoar os rios do Triângulo Mineiro. Então isso, ou seja, isso já é muito forte no setor desde então, né? E aí isso vem avançando com o tempo, né? Eu acho que a gente tem algumas características, e aí olhando para o setor, que são muito fortes. Primeiro, assim, é um setor monopolista, né? Então você não tem competidores, você não tem concorrentes, né? O mercado vai abrir, a gente sabe que isso pode mudar no futuro. Então a gente tem uma estrutura de cooperação muito forte, ou seja, a gente tem dentro da própria ABRAD comitês, seminários de boas práticas, onde de fato a gente abre as práticas, né? Sem medo do concorrente copiar. Se eu sentar para pedir uma conversa com qualquer uma das empresas do setor EDP, CPFL, no mesmo momento, seja na sustentabilidade, seja na área técnica, a gente vai se abrir. E eu acho que esse tipo de atuação, e aí enaltecendo um pouco, bastante a ABRAD, né? Ela tem o prêmio ABRAD, que o objetivo é subir o sarrafo cada vez mais de suas práticas. Então, isso tudo culmina com a atuação da empresa do setor, as empresas do setor elétrico serem destaque. Se a gente olhar para o ISE, que é o questionário de sustentabilidade da B3, as empresas do setor elétrico de capital aberto estão todas elas incluídas nas top 10 de melhor performance, né? Então, isso acho que é muito fruto de um setor monopolista e aí é uma maior possibilidade de divisão de práticas, de divisão de melhores práticas. Uma característica do histórico das empresas, e aí quando a gente olha para o setor, né, a CEMIG tem esse histórico de ser estatal, de ser criado com esse objetivo de gerar desenvolvimento social e econômico. Mas quando você olha para as demais empresas, né, ou várias delas, de capital aberto principalmente, são empresas de origem europeia, com matriz europeia, que tem essa questão da sustentabilidade muito no DNA deles também, tanto quanto a gente da CEMIG. Então, acho que isso tudo culmina com o que a gente está vendo aqui hoje, né? Ou seja, a gente está aqui dentro do SEND, um evento que a gente compartilha as melhores práticas, né? E a questão da sustentabilidade está muito presente dentro do SEND, né? Então, a Fernando comentou, né? A Verum foi o nosso parceiro disso, ou seja, esse evento, esse SEND, ele foi pensado do começo ao fim para ter essa questão da sustentabilidade, seja em relação a compensar carbono, mas seja em relação a ter uma arena específica para discutir o tema, seja ter um keynote speaker do primeiro dia de sustentabilidade. Então, isso reforça muito como que a CEMIG é preocupada com o tema,
mas muito como esse tema perpassa de fato a agenda do setor, né? Obrigado. Você falou que o Keynote Speaker tem que falar o nome, né? Tem que falar o É o nome. Godfather da sustentabilidade, né? Exatamente, o John Elkington, a gente teve essa preocupação de trazê-lo para dar essa mensagem, né? Que eu acho que é o grande desafio, né? Ou seja, que a sustentabilidade ela não tem que ser algo à parte, né? Ontem até o Dominique, que é um colega da EDP, tava falando, e é isso, ou seja, na hora que até o momento que a sustentabilidade for algo à parte, girando à parte, ela não está implantada dentro da empresa. Então a gente quis colocar o John Elkington como o keynote speaker do primeiro dia, na abertura, para mostrar isso, que a questão da sustentabilidade tem que estar conectada com o negócio. Esse é o principal ponto, assim, e cada vez mais a gente trabalhar de forma conjunta e conectada para que em todas as ações que a gente faz dentro da empresa, e o evento acho que é um reflexo disso, a sustentabilidade esteja permeada, né? Trazendo um pouco a palestra do John Elkington ontem, a gente estava até comentando, ele focou muito nessa questão da tecnologia para solucionar os desafios de sustentabilidade. Então, eu queria que vocês trouxessem a visão que vocês têm do papel da tecnologia na solução desses desafios. Eu queria até fazer um comentário anterior à questão da tecnologia, porque uma das falas do John Elkington, inclusive ele escreveu um livro muito importante, né, para o setor, que é Green Swan, Cisnes Verdes. Então ele aborda o capitalismo de uma forma diferente. Então, assim, o capitalismo ele é a condição de existir das empresas, mas ele precisa ser feito de forma responsável, pensando na sociedade, pensando no meio ambiente. Então, não é possível mais se fazer projetos que pensem somente naqueles negócios. Quando a gente fala de inovação, a gente fala de pessoas, né? Uma transformação eh, cultural dos processos antes mesmo da tecnologia. Então, a inovação ela passa pelas pessoas, né? De toda forma. E eu queria até pincelar um pouco do que o Adjelton falou. Achei, assim, até no nosso ponto de vista, né, como uma empresa de consultoria, a interação entre as empresas é tão grande, entre empresas do setor de energia, né? Então, ainda ontem a gente teve no painel de ESG uma conversa com a EDP, com a CPFL, a CEMIG logo em seguida com a Anel Energia. Então, existe uma sintonia muito grande. Então, eu vejo até que para alcançar processos mais inovadores e tecnológicos, toda essa colaboração setorial, ela é uma essência que não se perde, muito pelo contrário, num evento como esse, ela se fortalece. Então, a partir daí, falar de tecnologia começa a ser um pouco mais fluido, né? Então, pensando que você tem uma determinada solução para uma empresa que se aplica a outra empresa, todas essas boas práticas aqui compartilhadas e os seus fornecedores também presentes, existe uma grande oportunidade de fazer uma alavanca para essas soluções. Ontem a gente falou muito de soluções inovadoras, né, de tecnologia, como que os fornecedores podem ajudar a impulsionar essa agenda. Então, existe todo um ciclo virtuoso, assim, tanto das empresas de distribuição que motivam esses fornecedores a trazer soluções mais sustentáveis, porque todas elas têm no seu DNA essa preocupação, assim como os fornecedores terem uma motivação de trazer soluções mais sustentáveis, passando por tecnologia, necessariamente, para atender essas empresas. Né? Então, acho que é essencial a gente entender a abordagem da colaboração. Lá na Averon, a gente fala muito de colaboração nos nossos processos. Né? A gente não atende só o setor de energia, atendemos outros setores também. Mas a colaboração é onde você consegue criar sinergias, você consegue convergir para objetivos maiores, objetivos em comum. E aí acaba que a tecnologia ela se torna um meio que vai viabilizar todas as intenções e propósitos dessas empresas alcançarem seus grandes objetivos. Perfeito. E eu acho que complementando, né, assim, e quando a gente fala de inovação, né, acho que, e aí no setor de distribuição é um setor muito tradicional, né, ou seja, ou seja, a gente fornece energia, a gente tem que fornecer energia 365 dias, 24 horas, né, por dia, né. E aí, ou seja, eu acho que a gente está dando um grande avanço, e aí quando a gente fala em inovação, acho que a gente tem
acho que 2 tipos de inovação, né? Inovação na forma de fazer e distribuir energia. E aqui vou trazer um exemplo, né? Ou seja, a CEMIG tem uma meta de... nós temos 774 municípios na nossa área de concessão. E a gente tem uma meta de levar dupla alimentação para os 777 sedes municipais. 774 sedes municipais. O que é isso, né? Eventos climáticos extremos estão aí, cada dia a gente está mais sujeito a isso. Você ter 2 linhas, 2 fontes de alimentação daquela sede municipal, porque caso tenha incêndio, vendaval, desligamento, a sede municipal esteja atendida por uma outra fonte. Qual que é a forma tradicional de fazer isso? Levar 2 linhas. Só que a gente está pensando um pouco diferente. A gente está com um projeto que vai ser lançado agora em junho, chama Serra da Saudade. Serra da Saudade é o menor município do Brasil, não sei se você sabia disso. E a gente está em Minas Gerais, e a gente está levando uma solução diferente, que é, tudo bem, o município hoje é abastecido por uma linha. Esse backup, essa segunda linha, essa segunda alimentação do município, ela está sendo projetada para ter uma usina fotovoltaica instalada, conectada a um sistema de bateria. Então, ao invés de você construir uma linha nova de 30, 40, 70 quilômetros, que você tem que fazer limpeza de faixa, postes, cabos de alumínio, etc., você está trazendo uma solução muito inovadora em relação à forma de fazer. Então, qual que é o próximo passo e o que a gente precisa, né? Ter cada vez mais isso incorporado também dentro da regulação. Porque quando a gente fala do setor de distribuição de energia, nós estamos falando de um setor extremamente regulado, onde a ANEEL estabelece, inclusive, valores de referência para cada equipamento. Será que aquele equipamento inovador, aquele equipamento que nesse momento ele traz um custo mais caro, mais alto, mas que ele tem uma menor pegada ambiental, um menor impacto ambiental, ela vai ser reconhecida pela ANEEL? Então, nesse caso da Serra da Saudade, a gente fez toda essa discussão prévia com a ANEEL e ela vai reconhecer, mas também o trazer o regulador para essa discussão, para reconhecer na tarifa soluções inovadoras. Por exemplo, um outro caso muito legal, que aí a Fernanda trouxe muito bem, essa parceria nossa com os nossos fornecedores. O fornecedor de cabo trouxe um cabo que tem um isolamento, ao invés de ser à base de petróleo, ou seja, combustível fóssil, é biodegradável, da cana. E a gente fez um teste piloto e implantou dentro da nossa rede, está implantando dentro da nossa rede. Eu acho que quando a gente fala de inovação e olhando para o futuro, é muito isso. Ou seja, os fornecedores nossos, e aqui nós estamos com 400, né, potenciais fornecedores, desenvolvendo junto com as empresas do setor elétrico soluções. E lembrando, né, mais uma vez, o setor elétrico, os fios, cabos, postes e etc., e transformadores, são os mesmos em qualquer uma das 46 distribuidoras. Então, assim, uma solução que pode ser implantada na CEMIG, ela é escalável para outras distribuidoras. Então, essa é a grande graça, por exemplo, que eu brinco, que eu provoquei ontem na mesa, é isso, dos nossos fornecedores cada vez mais pensarem nessas soluções escaláveis, que tenham menor impacto ambiental, para que, de fato, cada vez mais as empresas do setor a adquiram, e é fundamental o órgão regulador reconhecer isso na tarifa, né? Sim, a complexidade nossa gira que é esse monopólio que você falou, né? E que tem muita regulação que tem que ter mesmo, né? E aí é aquela trade-off, né? Entre o que a sociedade quer, a velocidade, né? E eu queria aproveitar nisso, assim. Então, quais são os principais desafios, né? E como é que vocês estão pensando que o setor vai viver? Você colocou um desafio, né? Você ter uma energia universal de uma maneira confiável é um grande desafio. E quando olha com os renováveis, esse desafio se aumenta. Embora o Brasil tenha uma grande experiência em renováveis, né? Mas a gente tem visto problemas aí na Europa e outros lugares com isso. Então, quais que vocês veem aí que são os grandes desafios e o que vocês têm visto de abordagem para esses desafios que o setor está vivendo no momento? Bom, eu acho que o desafio, ele passa por toda essa integração da cadeia de valor. Então, foi muito nítido. Eu pude conversar com diversas empresas, né? Conversei bastante com a Jeliton sobre isso também. Se a cadeia de fornecimento, a linha de fornecedores das empresas estiver engajada, então vai ser possível alcançar metas de carbono neutro. Então, algumas empresas já estabeleceram um compromisso net zero, né? A CEMIG estabeleceu para se tornar net zero em 2040. Então, ela consegue atuar dentro da área de atuação dela no escopo 1 e 2. Sem o fornecedor engajado, o escopo 3, que é aquele que depende do fornecedor, ele não é possível de ser alcançado. Então, um grande desafio na transição energética e no alcance dos objetivos, né, de cada empresa na sustentabilidade passa por engajamento dos fornecedores.
Amanhã a gente vai ter uma conversa muito importante aí sobre alguns fornecedores, o que eles têm trazido de boas práticas para esse mercado, né? Como a Edgelton disse, são soluções escaláveis, né? Então, é muito interessante que um fornecedor se preocupe em atender a esses objetivos, porque ele vai atender a todas as empresas. E todas as empresas, né, pelo menos as que eu conversei eh, até agora, que foram, acho que foram mais de 6 empresas, têm grandes preocupações com sustentabilidade, a grande maioria tem capital aberto, né, na Bolsa de Valores, estão muito bem posicionadas no ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores brasileira. Então, algumas controladoras são europeias, né? Então, assim, o mercado europeu ele está muito atento a isso também. Então, essa acaba sendo impulsionado, né, por toda essa tração, né? Então, vem como uma necessidade, vem como uma preocupação genuína, e todo o ciclo de vida do negócio acaba se tornando essencial de ser absorvido, né, por conta da sustentabilidade. Perfeito. Assim, acho que só contribuindo, além desse pilar, né, de trabalhar a cadeia de valor, equipamentos, etc. Acho que tem 2 outros desafios que são muito fortes. Assim. Uma questão também a gente vai debater aqui amanhã, que é a questão de direitos humanos, né, a questão do setor elétrico. Né? Nós somos um setor extremamente intensivo em mão de obra e diferente de outros setores, dispersos ao longo do país. Né? Quando você pega uma unidade fabril, setor siderúrgico, minerário, os fornecedores estão ali no entorno, né, o automotivo, né, estão ali no entorno, estão... Mas o setor elétrico não, né? Ou seja, nesse momento, talvez eu diria que você deve ter alguém trabalhando em nome da CEMIG, pelo menos em 700 municípios nesse instante, né? Então, ou seja, como garantir condições adequadas, seguras de trabalho para esse público, né? Mais uma vez, né? 365 dias por ano, 24 horas, né? Então, esse desafio de segurança e condições de trabalho é um grande desafio para nós, dado que somos extremamente intensivos em mão de obra. Dando números, nós temos uma força de trabalho só na CEMIG de aproximadamente 30 mil pessoas trabalhando em nosso nome, espalhados no estado. E um outro desafio, né, que, na verdade, mais 2 desafios, né, a questão dos eventos climáticos extremos, ou seja, atender a qualidade de energia requerida pela população, esse é um grande desafio. E um terceiro, a questão da capacidade da modicidade tarifária, da capacidade de pagamento da tarifa pelos nossos clientes, né? Então, ou seja, a gente tem de um lado um mercado de muita gente, e é super natural e super migrando pela geração distribuída, né? O mercado GD crescendo fortemente. Minas Gerais, só Minas Gerais, vamos falando de 7 gigawatts de energia conectados GD. De um outro lado, você tem que necessita de uma quantidade imensa de investimento para conectar essa geração distribuída dentro da rede. E esse investimento, ele é remunerado na tarifa, então, consequentemente, ele é transferido para o cliente que não está na GD. E um terceiro pedaço que nós temos a tarifa social, que é uma política pública muito relevante, que abarca uma parte da população, mas a classe média baixa que não está abarcada na tarifa social e não está abarcada na geração distribuída, isso pode ter um impacto tarifário muito forte. Então, o conceito de transição justa é um conceito que a gente cada dia mais no setor, e aí estou falando muito de olhar do regulador para tal, tem que estar muito atento em relação a essa transição justa, né? E por fim, eu acho que, né, aí extrapolando um pouquinho o setor de distribuição de energia, é a questão da segurança energética, né? Com a entrada de milhares de megawatts-horas de geração de fontes intermitentes, solar e eólica, para garantir a segurança do sistema elétrico brasileiro, a gente vai ter que ter ou mais hidrelétricas, ou mais fontes firmes, que a gente chama, né? Ou mais hidrelétricas, ou mais nucleares, ou mais térmicas, ou o preço das baterias caírem a um ponto de contribuir para a segurança energética. Então, esse também é um desafio muito grande. Como garantir a segurança energética num setor agora que cada vez com mais fontes intermitentes. E a gente viu o que aconteceu na Europa 2, 3 semanas atrás, né? Ou seja, as fontes intermitentes, vamos dizer, causaram um desequilíbrio no sistema que acabou causando um grande blackout. Então, sim, também é fundamental a gente cada vez mais discutir essa questão da segurança energética, dada a quantidade de fonte intermitente entrando no nosso sistema, né? Sim, parece trade-offs muito interessantes, né? Porque se a energia piscar aqui agora, todo mundo vai saber, né? Se o seu telefone tiver sem internet, se tiver até faltando água para algum instante, ninguém nem percebe, né? A energia ela tem essa característica aí tão vital na nossa vida, né?
que ela hoje é um direito básico praticamente, né? Então a exigência que você está falando aí, ela realmente cada vez aumenta mais, né? Vocês todos trouxeram a questão da colaboração e a importância disso para que a gente avance em termos de sustentabilidade, com fornecedores. Mas eu acho que também é importante a gente falar um pouco da colaboração interna entre equipes, que a gente da área de sustentabilidade sabe que nada acontece em uma área só. Então, qual que é a visão de vocês sobre esse espaço de colaboração entre equipes mais técnicas de operação com as equipes de sustentabilidade? Bom, ontem foi uma fala do Dominique que eu já ouvi até de outras pessoas que eu acho que é muito interessante que eu vou trazer para cá. A área de sustentabilidade, enquanto ela existir, é como se a empresa ainda não tivesse 100% com os seus processos sustentáveis, né? Então, a tendência é que cada profissional da empresa tenha como atribuir processos sustentáveis na sua atuação. Então, a linha de sucesso da sustentabilidade é quando ela realmente deixar de ter uma necessidade de ter uma área específica para falar de sustentabilidade. Estou sendo bem extrema no sentido em que é como na qualidade total no passado, existia setores enormes de qualidade. Hoje em dia, não. Você fala de qualidade com qualquer área da empresa. Com a engenharia, com suprimentos, cada pessoa tem o seu processo voltado para a qualidade e auditorias, né, algumas empresas. Então, a linha de sucesso seria essa. Cada um pode ter a sua atuação e a sustentabilidade é um tema que pode ser transversal. Porque se a gente pensar em ESG, né, o ESG como um processo para alcançar a sustentabilidade das empresas. Dentro do ambiental, você tem diversas atuações. Dentro do social, diversas atuações. E a governança, diversas atuações. E muitas particularidades e equipes multidisciplinares. Então, idealmente, todas as pessoas teriam que ter um olhar voltado para o seu processo pensando em sustentabilidade. Eu acho, e é isso, esse é um grande desafio, né? Ou seja, porque, mais uma vez, nós estamos falando, né, de empresas que são áreas de concessão e atividades extremamente dispersas, né? Então, assim, como chegar a essa preocupação lá no nosso eletricista na ponta, né? É, é uma jornada. Assim, eu tentando responder, é uma jornada, ou seja, a gente tem cases positivos dentro da CEMIG, a gente está muito próximo da engenharia, no desenvolvimento de soluções. Então, esse exemplo que eu tinha dado do Cabo Green, a gente está trabalhando junto, a gente está trabalhando junto num projeto de subestações ESG, o nome até é subestação ESG, que ela é busca ser totalmente sustentável, ela reutiliza água de chuva, não usa SF6, enfim, uma série de inovações dentro dela. Então, ou seja, com a engenharia, nos processos, a gente tem avançado. Primeiro, aí o segundo desafio, né, chegar nas nossas áreas técnicas e operacionais próprias, dos nossos empregados próprios, né, sensibilizar que aquela atividade que ele está fazendo tem um impacto maior. Porque quando ele leva a energia, ele restabelece a energia, ele não está restabelecendo só energia, ele está restabelecendo qualidade de vida para aquele cliente dele. Então, colocar isso, mudar o mindset dele, do que o trabalho dele vai além de ligar uma chave ou restabelecer, essa é a segunda etapa que ela já é desafiadora. E a terceira, né, que são os nossos prestadores de serviços. Ou seja, chegar a essa consciência lá no prestador de serviço, lá na ponta, que ele tem um papel maior, que ele tem que ser ético, que ele tem que cuidar do resíduo que ele está gerenciando lá na ponta, que ele tem que devolver o resíduo adequadamente por conta da economia circular, do reaproveitamento. Esse é um grande desafio que a gente tem buscado trabalhar. A gente fez esse ano um fórum que chama o Fórum ESG de Fornecedores, que a gente chamou e trabalhou por 6 meses com os nossos fornecedores, fizemos perguntas e ouvimos respostas. Como melhorar nossos padrões, né, de trabalho junto com vocês. Então, eu acho que esse é um caminho, mas é um caminho de caminhada, de jornada, de passo a passo, assim, e eu acho que é um passo a passo que a gente não vai resolver em 1 ou 2 anos. Tem uma jornada a ser feita, porque o desafio, de fato, é muito grande, mas é por aí, assim, ou seja, quando a gente coloca na estratégia da empresa, por exemplo, dentro da estratégia da CEMIG, tem lá um dos direcionadores, é a atuação sustentável. E a gente trabalha bastante a estratégia da empresa. Isso é legal, né? O propósito da companhia é transformar vidas com a nossa energia. Transformar vidas com a nossa energia, no final do dia nós estamos falando de sustentabilidade.
Mas traduzir isso para a nossa força de trabalho é um trabalho constante de comunicação que a gente precisa cada vez mais avançar. E é muito complexo de fato, dado o turnover, dado todas essas características, né? Envolve transformação cultural, né? Muito forte, né? Engajamento. Muito forte, Sem exatamente. dúvida, sem dúvida. Eu queria, a gente falou muito de desafio, que fala das oportunidades, né? Do outro lado da moeda. Eu, como CEO da Enacom, passei por uma empresa pequena, 150 pessoas, chega um pouco mais, e quando nós discutimos, falamos, o que para a Enacom gera valor de oportunidade? E nós encontramos. Então, a gente tem relatório de estabilidade até alguns anos, temos algumas políticas e a gente conseguiu acessar um mercado de trabalhadores muito mais amplo, de colaboradores que a gente tinha antes. Então, a gente conseguiu melhorar a nossa qualidade no nosso time a partir do momento que a gente entendeu isso dentro do contexto. Assim, a gente estava, de maneira inconsciente, talvez, tirando pessoas num processo, né, de maneira inadequada mesmo, porque a gente não estava olhando os viés, outras coisas que estavam, e na parte ambiental, a gente foi rever todos os nossos processos também, e tinha um cliente nosso que gastava R$ 40.000 de nuvem. R$ 40.000 de nuvem é energia, que é o para 6. A partir do momento que nós temos que olhar para isso de uma maneira sustentável financeira, né? Começou a ver oportunidades da gente começar a fazer serviços para os clientes, que às vezes tem um custo grande de nuvem, num software que não foi pensado para ser mais eficiente, porque tinha que ser feito no primeiro momento. Então, a gente viu oportunidade que ajudou a ser sustentável sem doer. Porque senão dói, né? Assim, se a gente fala, tem valor em ter time mais qualificado, tem valor. E como é que vocês veem as oportunidades? Tem vários desafios, né? Eles são imensos, mas o setor de energia, eu acredito que talvez é onde mais oportunidade. Todo mundo espera que o setor de energia seja um grande investidor, um grande direcionador de sustentabilidade como um todo, né? Como é que vocês veem as oportunidades que estão por vir aí? Bom, eu vou falar, para falar de oportunidades, eu preciso falar um pouco da nossa atuação, né, como consultoria na Vero. Grandes oportunidades que a gente vê e que a gente atua nelas é a linha de financiamento sustentáveis. Então, toda linha de financiamento que alguma empresa precisar acessar, se ela vier com compromissos ambientais, sociais e de governança, a tendência é que os juros sejam juros mais baixos. Então, essa é uma oportunidade financeira, é uma oportunidade que está associada à sustentabilidade, mas ela tem um ganho tangível, tem um retorno. Outra linha de atuação nossa é na parte de gestão de riscos. Então, todos os negócios a energia especialmente, né, pela dispersão territorial, mas todos os setores têm uma necessidade de análise prévia dos seus riscos. Então, quando a gente está gerenciando bem os nossos riscos, a gente consegue minimizar esses riscos e isso ser um custo evitado. Então, todo risco que está ao seu alcance, de forma preventiva, você consegue ter ações concretas, atuar de forma antecipada, para que isso não se materialize depois e não gere multas para as empresas ou até mesmo impactos em reputação. Então, quando o Adgelton trouxe, né, a questão dos direitos humanos é um tema material para o setor de energia, então não dá para falar de sustentabilidade sem ter um olhar profundo para direitos humanos. E qual o impacto que a falha em direitos humanos gera? É o impacto reputacional. E esse impacto reputacional, quando empresas como essas grandes empresas, né, que estão na Bolsa de Valores, isso reflete no valor da ação. Então, a reputação é algo que se constrói aí uma vida inteira. Essa grande jornada que o Adgelton trouxe, né, do desafio de transformar sustentabilidade nos processos e acessar todas as pessoas até nas pontas, de uma hora para outra essa reputação ela pode deixar de existir, ela pode ser comprometida se esses riscos não forem bem endereçados. Então, eu vejo essas oportunidades, mas oportunidades que são bem tangíveis mesmo. Então, qualquer empresa, se a gente perguntar hoje, se tem alguma preocupação com seus riscos e tem uma necessidade de obter algum recurso para ampliar, né, as suas redes ou suas instalações, acho que 99% vai dizer que sim. Então, eu vejo que é essencial olhar para isso. Então, a nossa preocupação aqui, como Verum, é isso, é trazer a inovação por meio dessa transformação dos processos da empresa e alcançando sempre resultados muito palpáveis, como esses dois que eu falei, na gestão dos riscos e financiamentos acessíveis, sustentáveis.
Eu acho que complementando também, assim, voltando à história do propósito da CEMIG, né, que é transformar vidas com essa nossa energia. Cara, uma empresa que ela tem a condição de transformar a vida da sociedade mineira, e ser bem remunerada por isso e contribuindo para a descarbonização, isso é a maior oportunidade que existe, né? Mas o que que é isso na prática, né? Ou seja, se a gente está fazendo o maior plano de investimento da história, né, construindo 200 subestações, para o quê? Para o cliente poder cada vez mais conectar energia, para a indústria cada vez mais poder aumentar sua demanda, né? 30 mil quilômetros de rede trifásica na área rural. Qual que é o benefício disso? O produtor rural poder aumentar sua produtividade no campo e fixar o homem no campo, então gerar mais renda do nosso agro, que é extremamente pujante no Brasil, né? Ao mesmo tempo da agenda climática, né? Ou seja, conectando, mais uma vez, conectando geração distribuída, ou seja, a gente está ajudando na descarbonização do sistema interligado brasileiro e ao mesmo tempo ganhando dinheiro, né? Então, ou seja, eu acho que a grande oportunidade, e aí temos diversos, mas é fazer os investimentos adequados para, de fato, ter o nosso cliente nos diversos setores, áreas e localidades satisfeitos com a companhia, e ser uma empresa bem remunerada por isso, assim. Eu acho que e aí com soluções inovadoras, com soluções transformadoras, com desafios tecnológicos. Olha que oportunidade que a gente é um setor que tem a regulação nos determinando ou alocando uma parte do nosso orçamento para fazer eficiência energética, né? A gente tem a oportunidade de ter uma regulação que nos oferece a oportunidade, do nosso orçamento, se investir em programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação, atuar junto com startups. Isso é muito rico, né? A gente, como setor, tem que aproveitar dessa oportunidade e cada vez mais desenvolver soluções inovadoras. Se a gente olhar para um outro setor comercial, por exemplo, os times de inovação têm que disputar o orçamento com o time de operação. Aqui não, né? Aqui você pode ter um orçamento dedicado. Lógico que você pode ir além, mas você tem um orçamento dedicado. Então isso é fantástico. E assim, eu acho que cada vez mais a gente tem que trabalhar de forma conjunta, voltando ao início da conversa, para que a gente consiga subindo o sarrafo e atendendo melhor o cliente e tendo esses investimentos reconhecidos na tarifa. Eu acho que esse que é a grande oportunidade que a gente tem, né? Você comentou, eu lembrei, a última vez que eu fui para o aeroporto, passei e fez da administrativa e tinha um cartaz que o agro foi a maior exportação de Minas pela primeira vez, superando o minério de ferro. E o agro tem uma característica que ele é mais distribuído, né? Alcança, eu achei muito interessante que eu lembrei disso. E o trifásico, para quem não entende, o trifásico possibilita a pessoa ter equipamentos mais potentes, ter um motor, uma irrigação, equipamento, um cortador, alguma coisa que ele não consegue numa rede monofásica, numa rede bifásica. Então abre de fato uma gama muito interessante, né? E só aproveitar sua fala, puxar um pouco para o nosso lado, nós somos IP de dados, né? E a distribuidora também, ela tem uma quantidade de dados que é impressionante, que em algum momento a sociedade, a gente fez um trabalho para vocês recentemente de fazer previsão de crescimento da distribuidora, numa das gerências da CEMIG, e usamos o PIB como uma das referências, que é uma grande referência para o crescimento, mas é o contrário, a energia cresce antes do PIB. A energia traz o PIB. Quando você vai ao modelo matemático, nós não publicamos isso, não, é a primeira mão, tá, gente? Nós vamos publicar isso aí. O modelo matemático diz que é o contrário. Em vez de você usar o PIB para prever energia, você deveria usar a energia para prever o PIB. Porque ela vem primeiro. Você tem o consumo de energia no processo produtivo, lá no agro, que vai virar PIB. Então, isso reforça ainda mais a importância. E só expõe a atenção, que eu acho que é interessante, com a oportunidade, o tanto de dados que a distribuidora gera. É muito interessante. Douglas, só pegando a sua fala, ontem a gente estava com o conselheiro de administração nosso, Afonso, está aqui no evento e discutindo com o Denis, nosso diretor de inovação e sustentabilidade, exatamente isso, né? E aí ele nos provocando, né, nessa quantidade, assim, a gente está ligando, substituindo uma quantidade mais de 1.300.000, 1.500.000, se não me engano, milhões de medidores inteligentes. Então, a gente vai ter uma quantidade de dados, de entendimento, né, do perfil dos clientes, que isso é uma riqueza, né? A gente estava discutindo ontem, e essas feiras são muito legais para isso, né? A gente estava discutindo ontem a questão da geração distribuída, né? A quantidade de, então, assim, a quantidade de dados gerados de insolação que você pode ser estimado para a operação da rede. Então, essa questão de, vamos dizer assim, ciência de dados no setor é algo e ficando tudo telecomandado e com a inteligência artificial, vamos dizer, essa é uma grande oportunidade a ser desbravada
pelas empresas, e aí eu acho que é uma grande oportunidade para empresas como vocês, que têm essa expertise de entender um pouco mais os dados, né? E a gente vai cada dia mais ter que mergulhar nisso, assim, eu não tenho dúvida nenhuma. Está ficando tudo muito mais telecomandado, muito mais automatizado, seja para prevenção de falhas, seja para entender perfil de consumidor. Ciência de dados é a nova fronteira. Eu não diria que, talvez você me fale que não é tão nova assim, mas cada vez mais a gente vai ter que explorar, né? Sim. Aí só aproveitando, a empresa que está processando os dados da EMI somos nós, né, da Aí, Acom. pois é. Então, a oportunidade. E aí, o objetivo da CEMIG, né, é reduzir o tempo de interrupção, porque o AMI vai dar uma resposta um pouco mais rápida, mais imediata. O pessoal ter ideia da dimensão, hoje tem mais de 300 mil AMIs, que geram mais de 1 bilhão de dados por mês. É uma quantidade de dados impressionante. E só eu penso assim, que inclusive pode outras políticas públicas. A energia ajudar o pessoal de gás, de água, saber onde vai pôr a infra, porque a energia está um pouco na frente. Mas eu concordo, nós estamos muito atentos, né? A CEMIG é um grande parceiro com a inovação, né? Esse projeto da EMI foi via inovação, então nós estamos. Né, depois vocês põem o link, tá, gente? Nosso site da EMI junto com a CEMIG, do Nova CEMIG, né? A gente fez junto. Mas é um dado que ninguém tinha visto ainda, como é que o consumidor de baixa tensão, né? A gente nas casas, consome, como é que está gerando. Como é que está, você falou dos renováveis, né? Você tem um distribuído muito grande de solar, qual que é o impacto? Com o climático, começa a ter informações, mas hoje inverteu, né? Tem dado demais, né? O desafio hoje é como que a gente vai pegar esses dados demais. Nós estamos chegando para o final, vamos para a nossa última pergunta, né, Ingrid? Eu queria só fazer um parênteses, Douglas, que eu acho que eu não posso deixar de falar sobre isso. A transição energética, ela passa por 3 Ds, né? Descentralização, digitalização e a descarbonização. Então, por tudo que você disse, né, toda essa questão dos dados, a digitalização, ela é do tripé, ela é um tripé essencial, né, Jeliton? Então, assim, o olhar para isso, ele é fortalecido ainda mais. Talvez o que a gente mais precisa aprender, assim. Né? Ou seja, a descarbonização a gente sabe o que faz, né? A descentralização a gente já está entendendo o que é a geração telhada, rooftop, distribuída, mas a digitalização, acho que tem um mais. Então, esse é um exemplo que a quantidade de painéis e discussões que estão tendo aqui sobre temas correlatos, né? O uso de IA, enfim, é grande, né? Então é isso aí. Sim. Mas é interessante, assim, tem muitos painéis, mas poucas empresas. Então você vê que existe um gap, que tem uma vontade muito grande, pessoas discutindo, e ainda tem pouca coisa na ponta. Se você olhar as empresas que estão com dados, processando dados, às vezes até adquirindo dados, equipamentos até tem um pouco mais, mas ainda são poucas, né? Então a gente vê que começou a ter o movimento da vontade, mas para realizar ainda tem que ter mais investimento. O P&D e ANEEL ajuda demais, o PDI e ANEEL. E mergulhar, né? Se a gente pegar as sessões técnicas aqui, os trabalhos técnicos, concordo plenamente. Assim, se a gente pegar a lista, não tem muitos. E até uma provocação para os próximos CEND, né? Ou seja, dado a quantidade de dados e informações sendo trabalhadas, que tenham mais trabalhos técnicos nessa área, que a gente possa compartilhar mais informações e aprender mais com as outras distribuidoras. Né? É um mar de oportunidades, então, né? Vou deixar uma questão para vocês pensarem. Eu acho que o setor de energia tem tanto dado que vai ajudar os outros setores. Sim. Assim, quando eu vejo o planejamento do governo, né, CEMIG é uma empresa estatal, o governo tem essa missão, né, com a sociedade, tem dado ali que anteciparia vários trabalhos deles. Para onde está em desenvolvimento, onde tem que ter estrada. A energia, ela puxa. A primeira coisa que o pessoal vai fazer é pedir energia, né? Sem dúvida. E tem muita coisa que eu acho que talvez o dado energia, ele pode ser além do setor de energia, ajudar a infraestrutura como um todo. A gente está lançou agora mês passado, chamamos Nova Campus, que é para a gente estabelecer parcerias aí muito mais com universidades mineiras, principalmente, mas obviamente, para que a quantidade, aí nós estamos falando de dados, informações, estudos que a CEMIG tem, compartilhar isso com a academia, para a academia possa, por meio de estudantes de iniciação científica, mestrado, doutorado, mergulhar nesses dados e devolver isso para a sociedade de uma forma mais ampla. Então, assim, esse programa novo que a gente está lançando é muito em linha do que você colocou, né? Para a gente suportar mais outros setores, inclusive, e dividir o conhecimento que a gente adquire, né? Infelizmente, nosso tempo acabou, pessoal. Quando a conversa é boa, passa muito rápido. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui. Foi ótimo poder conversar um pouquinho sobre sustentabilidade no CEND, que é um evento enorme que está muito focado nisso esse ano.
Eu gostaria de falar para quem está assistindo, escutando, que tem outros episódios desse podcast disponíveis em todas as plataformas de streaming e convidar vocês a conferir as redes sociais da Enacom, da CEMIG e da Vero para entender melhor o que a gente está fazendo em sustentabilidade. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, gente. Obrigado, um abraço Foi a todos. ótimo estar aqui Obrigado, com pessoal. vocês. Até mais, até a próxima.